Jericó, uma cidade rica, uma encruzilhada de comércio, a cidade das palmeiras. E no centro de sua riqueza havia um homem que a personificava e, ao mesmo tempo, era desprezado por ela. Seu nome era Zaqueu. Lucas, capítulo 19, nos diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Em uma sociedade sob o jugo romano, ser um publicano era ser um traidor. Ser o chefe deles era ser o arquitraidor. Ele tinha poder, tinha luxo, tinha uma mansão. Mas quando andava pelas ruas de sua própria cidade, ele era um pária. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha honra, não tinha amigos, não tinha paz. O que faz um homem assim, que construiu sua vida sobre a exploração e a indiferença, de repente sentir uma necessidade tão desesperada de ver um pregador itinerante da Galileia? O que o levou a cometer o ato mais humilhante de sua vida? Um homem rico e poderoso subindo em uma árvore como um menino? A história de Zaqueu não é sobre um homem baixo que queria ver por cima da multidão. É a história de um homem vazio que queria ver aquele que poderia preenchê-lo. Esta mensagem é para você que, talvez, tenha alcançado o sucesso, que o mundo aplaude, mas sente um vazio que nada pode preencher. É para você que se sente definido por seus piores erros, rotulado pela sociedade ou até mesmo por outros crentes. É para você que pensa que está longe demais, que seu pecado é grande demais para que Jesus sequer note a sua presença. A reviravolta de Zaqueu é a prova de que não existe ninguém que esteja fora do alcance do olhar amoroso e transformador de Cristo. No final deste vídeo, vamos analisar a matemática radical do arrependimento de Zaqueu. Vamos calcular exatamente quanto sua decisão lhe custou e descobrir o princípio de restituição que sua história nos ensina. Um princípio que pode revolucionar sua vida financeira e espiritual hoje. Bem-vindo às ruas de Jericó, no dia em que a salvação veio à cidade. Hoje vamos subir em uma árvore com Zaqueu. Vamos sentir sua vergonha, sua curiosidade e sua alegria chocante. E vamos descobrir que a missão de Jesus, declarada na casa daquele homem, é a mesma missão que ele tem para cada um de nós. Prepare-se para ser encontrado, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo ordinário de Zaqueu era uma gaiola dourada. Como chefe dos publicanos, ele administrava o sistema de cobrança de impostos para Roma. Ele ficava rico pegando uma cota para si e permitindo que seus subordinados explorassem o povo. Sua vida era de transações, de números, de poder e de desprezo. Ele ouvia os sussurros, via os olhares de ódio. Cada refeição luxuosa era comida em solidão. Cada noite em sua grande casa era silenciosa. Ele era o rei de um castelo vazio, cercado por um fosso de ressentimento. O filho pródigo também buscou a riqueza e a vida dissoluta. Ele também se viu rico, mas completamente sozinho e eventualmente miserável. A riqueza obtida de forma egoísta sempre leva a um tipo de exílio, seja geográfico ou social. O homem rico da parábola de Jesus, que se vestia de púrpura e se banqueteava todos os dias, ignorando o mendigo Lázaro à sua porta, vivia no mesmo mundo ordinário de Zaqueu. Um mundo de conforto material que o cegava para a sua pobreza espiritual e para as necessidades dos outros. Qual riqueza ou status em sua vida pode estar te isolando dos outros e te impedindo de ver sua verdadeira necessidade de Deus? A chamada da aventura para Zaqueu não foi uma voz do céu, mas uma comoção nas ruas. Jesus de Nazaré está passando por aqui. Naquele momento, algo se acende em Zaqueu. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Não era apenas curiosidade, era um anseio profundo. Ele já havia ouvido as histórias. O homem que curava os leprosos, que comia com pecadores como ele, que falava com uma autoridade diferente de todos os outros. A passagem de Jesus por Jericó
foi a sua janela de oportunidade, sua chamada para sair da sua zona de conforto e buscar algo, ou alguém, que ele sentia que lhe faltava. A mulher com o fluxo de sangue também ouviu que Jesus estava passando. Sua chamada foi romper a multidão para tocar na orla de suas vestes. Zaqueu também teria que romper uma multidão para ver o rosto de Jesus. A chamada de Deus muitas vezes nos exige um esforço para romper barreiras. Na mesma cidade de Jericó, pouco antes, o cego Bartimeu ouviu que Jesus passava e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua chamada foi usar a voz. A de Zaqueu seria usar os pés e as mãos. Se você sente um desejo em seu coração de ver mais de Jesus, de conhecê-lo mais profundamente, comente: quero ver-te, Senhor. Imediatamente, Zaqueu encontra 2 obstáculos, 2 recusas. Lucas 19:3. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O primeiro obstáculo era físico, sua baixa estatura. O segundo era social, a multidão. Ninguém daria passagem para Zaqueu, o traidor. Eles provavelmente o bloquearam de propósito. Era a rejeição da sociedade se manifestando fisicamente. Ele poderia ter desistido. Poderia ter pensado: é impossível. Eles me odeiam, eu não consigo ver. Essa é a recusa, a tentação de se conformar com o obstáculo e voltar para a segurança de sua mansão vazia. O paralítico carregado por 4 amigos também enfrentou a recusa da multidão que bloqueava a porta. Eles não desistiram, subiram no telhado. Zaqueu não tinha amigos para carregá-lo. Ele teria que encontrar sua própria maneira de superar o obstáculo. Moisés apresentou suas recusas a Deus. Eu não sou eloquente. Eles não acreditarão em mim. Eram obstáculos internos. Os de Zaqueu eram externos, mas refletiam seu estado interior, pequeno e rejeitado aos olhos de todos. Eu sentia que não podia me aproximar de Deus por causa dos meus pecados. Eu sou muito impuro. E também sentia a rejeição de alguns cristãos. Eu não sou bom o suficiente para eles. Meus obstáculos eram a multidão do julgamento e minha pequena estatura espiritual. A história de Zaqueu me ensinou a ignorar ambos e a encontrar minha própria árvore. O mestre que Zaqueu encontra aqui é a força irresistível de sua necessidade interior. O desejo de ver Jesus era mais forte que o seu orgulho, mais forte que a sua vergonha, mais forte que o desprezo da multidão. Foi essa necessidade desesperada que se tornou sua professora, sua mentora. Ela lhe deu uma ideia radical, quase cômica. Lucas 19:4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele usou sua inteligência, ele previu a roda de Jesus. E ele usou sua humildade. Ele não se importou em parecer ridículo. Seu mestre foi a fome da sua alma. Naamã, o leproso, encontrou seu mestre na humildade. A princípio ele se recusou a mergulhar no rio Jordão, achando-o indigno. Mas quando ele se humilhou e obedeceu à palavra do profeta, foi curado. Zaqueu, ao subir na árvore, estava mergulhando no rio da humildade antes mesmo de encontrar Jesus. Essa mulher, cuja filha estava endemoniada, encontrou um mestre na perseverança. Mesmo quando Jesus atestou, dizendo que o pão era para os filhos e não para os cachorrinhos, ela respondeu com fé humilde e persistente. E sua filha foi curada. A curiosidade e a necessidade de Zaqueu se transformaram em uma fé persistente. A humildade é a porta de entrada para a presença de Deus. Se você quer ter a coragem de subir na sua árvore, siga esse canal e comente: quebro o meu orgulho. Lá estava ele, escondido entre as folhas, o homem mais poderoso de Jericó, empolhado em um galho. Ele só queria ver, ele não esperava ser visto. E então o limiar é cruzado. Jesus, o centro das atenções de milhares, para. Ele para exatamente debaixo daquela árvore. A multidão fica em silêncio, e Jesus faz o impensável. Ele olha para cima. Lucas 19:5.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Este é um momento que muda tudo. Jesus não apenas o vê, ele o chama pelo nome, e ele não o condena, ele se convida para sua casa. A mulher samaritana no poço também teve um encontro inesperado. Jesus cruzou barreiras raciais, de gênero e morais para falar com ela. Ele a viu, conhecia sua história e ofereceu água viva. Jesus fez o mesmo com Zaqueu. Ele cruzou a barreira da opinião pública para oferecer comunhão. Mateus, outro cobrador de impostos, estava na sua coletoria quando Jesus passou e disse apenas: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Jesus não tem medo de entrar nos lugares sujos para chamar os seus discípulos. Ele foi à cabine de impostos de Mateus e à casa de Zaqueu. Jesus te vê e te chama pelo nome. Curta este vídeo agora, se você é grato por ele ter parado por você. No momento em que a graça é derramada sobre Zaqueu, a prova aparece. A reação da multidão. Lucas 19:7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo: que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O inimigo de Zaqueu agora não é sua baixa estatura, mas a justiça própria da multidão. Eles que se consideravam justos não conseguiam entender a graça. A prova para Zaqueu era ignorar a condenação deles e aceitar o convite de Jesus. E a prova para a multidão era se eles iriam se alegrar com a salvação de um pecador ou se ofenderem com a misericórdia do Salvador. O irmão mais velho do filho pródigo é o exemplo perfeito da multidão de Jericó. Quando o pecador arrependido foi recebido com uma festa, ele se encheu de ira e se recusou a entrar. Ele não entendia a graça. A murmuração da multidão é o som da religiosidade ofendida pelo amor de Deus. Quando a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus, o fariseu Simão murmurou em seu coração. Jesus o repreendeu, ensinando que a quem muito se perdoa, muito ama. A multidão em Jericó estava agindo exatamente como Simão. Você já se viu agindo como a multidão, julgando alguém que Jesus estava alcançando? É uma pergunta para todos nós. Marque nos comentários um amigo para orar por um coração que celebra a graça e não a critica. A aproximação da escuridão é, paradoxalmente, a entrada da luz na casa de Zaqueu. Para a multidão, Jesus estava se contaminando, entrando na escuridão da casa de um traidor. Eles o seguiram até a porta, observando, julgando. Imagine a tensão. O homem mais odiado de Jericó recebendo o homem mais amado da Galileia. Dentro daquela casa, o passado de Zaqueu estava em todo lugar. Os móveis luxuosos comprados com dinheiro de extorsão, os registros de impostos, a escuridão de sua vida passada, estava prestes a encontrar a luz insuportável da santidade de Cristo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele clamou: Ai de mim! A presença de Jesus na sala de Zaqueu deve ter tido um efeito semelhante. Não um sermão de condenação, mas a própria presença da pureza expondo a impureza. Esta é a escuridão que precede o amanhecer. A mesma presença santa que trouxe calma e salvação para a casa de Zaqueu, trouxe ira e um chicote para a casa de seu pai, o templo. A luz de Cristo expõe e confronta o que está errado, seja a corrupção no coração de um homem ou na religião de uma nação. Se você já convidou Jesus para entrar na bagunça da sua vida e o viu trazer luz e ordem, curta este vídeo em gratidão. A aprovação suprema para Zaqueu é a sua resposta à graça. O encontro com Jesus o quebrou e o refez por dentro. E essa transformação interna explode em uma declaração pública e radical. Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é mais do que um pedido de desculpas. É um arrependimento que custa caro. Ele não está tentando comprar a salvação. Ele está demonstrando que a salvação o encontrou. Sua relação com o dinheiro, a fonte de seu pecado, é completamente revolucionada em um instante. A lei de Moisés, em Êxodo 22, exigia a restituição, às vezes com um acréscimo de 20%.
Zaqueu se compromete a restituir 400%, o quádruplo, a penalidade para um ladrão pego em flagrante. Ele se autodeclara um ladrão e vai muito além do que a lei exigia. Isso é fruto de um coração verdadeiramente transformado. Em contraste, o jovem rico foi convidado por Jesus a vender tudo e dar aos pobres, mas retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Sua aprovação suprema foi escolher entre seu dinheiro e Jesus, e ele escolheu o dinheiro. Zaqueu enfrentou a mesma aprovação e escolheu Jesus. O verdadeiro arrependimento muda nossas ações. Declare sua intenção: Senhor, quero produzir frutos de arrependimento. A recompensa pela fé e pelo arrependimento de Zaqueu é a declaração pública de Jesus. Lucas 19:9. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Que palavras gloriosas! Jesus não apenas o salva, mas restaura a sua identidade. A multidão o via como um traidor, um romano. Jesus o declara um verdadeiro filho de Abraão, restaurando-o à comunidade da aliança. A recompensa não foi apenas o perdão dos pecados, mas a redenção social e a restauração da dignidade. A recompensa da mulher samaritana foi ser a primeira evangelista de sua cidade. Ela, que era uma pária social, se tornou uma fonte de água viva para outros. Zaqueu, o pária, agora se torna um exemplo de salvação para toda Jericó. O pai não apenas perdoou o filho pródigo, ele deu-lhe o anel, as sandálias, a identidade de filho, não de escravo, e a melhor veste, honra. Jesus fez o mesmo por Zaqueu, devolvendo-lhe a sua verdadeira herança espiritual. Sua identidade está em Cristo, não no seu passado. Se você recebeu essa nova identidade, comente: Filho do Rei. O caminho de volta para Zaqueu é a jornada de cumprir a sua promessa. Imagine ele no dia seguinte, abrindo seus livros de contabilidade, não para extorquir, mas para restituir. Imagine as batidas na porta das viúvas, dos órfãos, dos pobres a quem ele havia defraudado. Imagine o choque e a alegria deles ao receberem de volta 4 vezes mais. O caminho de volta de Zaqueu foi uma campanha de bênção e justiça que deve ter revolucionado a economia de Jericó. Ele não apenas falou, ele agiu. Seu arrependimento teve um endereço e um recibo. João Batista pregava: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele dizia aos publicanos para não cobrarem mais do que o devido. Zaqueu não apenas parou de cobrar a mais, ele devolveu o que havia roubado com juros. Em Atos, a igreja primitiva compartilhava seus bens, para que não houvesse necessitados entre eles. O coração de Zaqueu, transformado pela graça, se tornou um microcosmo da generosidade que marcaria a igreja do Novo Testamento. A ressurreição é a transformação completa de Zaqueu. O homem que subiu na árvore não foi o mesmo que desceu. O velho Zaqueu, ganancioso, isolado, odiado, morreu naquele dia. Um novo Zaqueu, generoso, em comunhão, um instrumento de bênção, ressuscitou em seu lugar. A tradição da igreja primitiva, embora não bíblica, diz que Zaqueu se tornou um companheiro de Pedro e foi nomeado o primeiro bispo de Cesareia. Verdade ou não, a essência é real. Ele foi transformado de um problema para a sociedade em um pilar para a igreja. Essa é a ressurreição que a salvação traz. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Zaqueu é a prova viva desta verdade. Ele é um antes e depois ambulante do poder do Evangelho. E, finalmente, Jesus nos entrega o Elixir, a verdade central que resume toda a história e todo o seu ministério. Após declarar a salvação de Zaqueu, ele explica o porquê. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Este é o Elixir, esta é a missão. Jesus não veio para os justos, para os que se acham bons, para os que estão confortáveis em suas vidas. Ele veio para os perdidos, para os Zaqueus, para os odiados, os quebrados, os corruptos. A história de Zaqueu não é uma exceção. É o exemplo perfeito da razão pela qual Jesus veio.
A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido em Lucas 15 são a tese de Jesus. Ele é o pastor que deixa as 99 para buscar uma, a mulher que varre a casa por uma moeda, o pai que corre ao encontro do filho. Em Jericó, a parábola se tornou realidade. Zaqueu era a ovelha perdida que subiu em uma árvore. A história de Zaqueu nos faz uma pergunta muito pessoal hoje. Qual é a sua árvore? Qual é o ato de humildade, o ato de vencer a vergonha que você precisa tomar para ver Jesus? Talvez seja levantar a mão na igreja, procurar um pastor, confessar um pecado a um irmão, se ajoelhar ao lado da sua cama. A multidão do orgulho, do medo e da opinião dos outros sempre estará lá para te bloquear. Mas o desejo de ver Jesus precisa ser maior. E a segunda pergunta é: o que aconteceu na sua carteira quando Jesus entrou no seu coração? A salvação de Zaqueu teve um impacto direto nos seus bens. O evangelho de hoje muitas vezes prega uma graça barata, uma fé que não custa nada. Mas o encontro com Jesus sempre nos custa a nossa antiga vida, incluindo a nossa antiga relação com o dinheiro e os bens. O verdadeiro arrependimento sempre leva à restituição e à generosidade. É hora de descer da árvore da indiferença e receber o Rei em sua casa e no seu coração. Repita esta oração de entrega: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Deus está levantando os Zaqueus nesta geração. Homens e mulheres de negócios, pessoas influentes que o mundo considera perdidas, mas cujos corações estão famintos por realidade. O Senhor está passando por nossas Jericós, os centros de poder e finanças, e Ele está olhando para cima, procurando aqueles que, mesmo que secretamente, estão subindo em árvores buscando por Ele. A maior reviravolta financeira que Deus quer fazer em sua igreja não é apenas nos dar mais, mas nos transformar em doadores e restituidores radicais como Zaqueu. A história de Zaqueu começa com um homem odiado e termina com uma casa salva. Começa com um homem que subiu para ver e termina com Jesus declarando que veio para buscar. Não importa o quão baixo você se sinta ou o quão alto seja um muro de rejeição ao seu redor. Corra, suba na sua árvore. Ele está passando por aqui hoje e ele sabe o seu nome. Se a história desta reviravolta radical te inspirou, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada vídeo é uma oportunidade de ter um novo encontro com o poder transformador de Jesus. Não perca o que Ele quer nos falar amanhã. Todos nós conhecemos alguém que se sente perdido ou definido pelos seus erros. Esta história pode ser a chave para a liberdade deles. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam saber que Jesus veio para buscá-las. E comente abaixo: Jesus me achou, para celebrar a salvação que te encontrou. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.